qualquer dos modos, eu antes propriamente de entrar na tutela civil, e aquilo que eu vou falar tem a ver com as alterações introduzidas ao Código de Direito de Autor a propósito da Lei 16/2008, que é a famigerada transposição da Lei do Enforcement para o nosso ordenamento jurídico, em que trouxe uma série de, estamos a falar de dispositivos, trouxe muitas inovações, quer em termos de indenização, quer em termos de introduzir um conjunto de mecanismos e providências, porque alguns não são verdadeiras providências, pelo menos no meu entendimento. Falamos um pouco, mas antes disto, e porque a propósito da legitimidade vamos ter que falar, e agora sem slide, porque não tive tempo de... parece-me importante falar das sociedades de gestão coletiva. Fala-se muito sobre sociedades de gestão coletiva e é importante perceber também um pouco os conceitos do que é a gestão coletiva, o que é a gestão coletiva obrigatória, ou necessária, o que é que não é, o que pode ser gerido, a visão anglo-saxónica da gestão coletiva, a visão das sociedades de gestão coletiva tradicionais, e muitas delas com critérios muito opacos de distribuição, e, portanto, devo dizer já que hoje a tendência, já existe uma tendência a nível comunitário, e existe uma diretiva já nesse sentido, é pela total transparência das sociedades de gestão coletiva, e faz sentido que assim seja, porque as sociedades de gestão coletiva gerem dinheiro de terceiros, não gerem dinheiros próprios, gerem contas fiduciárias, dinheiros de terceiros. A única verba que lá fica é uma taxa de administração que, em bom rigor, eu depois explico, em bom rigor deve ser feito um orçamento sempre de base zero. Um orçamento de base zero é um orçamento rigorosamente e exclusivamente só para as despesas de funcionamento. Não pode ter lucro. Sociedades hoje estão regulamentadas e não têm fins lucrativos, têm interesse público, decorre automaticamente da lei e, portanto, a transparência passa também por um orçamento de base zero. Isto é preciso 5 mil, é 5 mil que se gasta. Sobram 500, transita para o orçamento seguinte e só se cobra 4.500 em termos de taxa de administração, porque a função da sociedade de gestão, e esse tem sido o entendimento, daí o interesse público, é gerir aquilo que não é possível de ser cobrado diretamente pelos titulares. Posto isto, eu iria então falar das várias visões. Posso chamar um anglo-saxónico para os americanos, ingleses, canadianos, alguns, nem todos, mas australianos sim, a gestão coletiva é um mal necessário. Entendem os anglo-saxónicos que nós, enquanto detentores de direitos, temos que ter a capacidade de gerir os nossos direitos diretamente sem intervenção de terceiros. E, portanto, eles só entendem, e isso tem sido uma realidade ao longo dos tempos, então na indústria cinematográfica, gerem diretamente os seus direitos, diretamente ou através de intermediários, especialmente contratados para esse efeito, que fazem a gestão dos direitos diretos. Porquê? Porque estamos a falar de grandes direitos. Eu, se quero licenciar um filme para uma televisão, consigo licenciá-lo diretamente. A televisão paga os direitos diretamente. Se isto é verdade para os grandes direitos, para os pequenos direitos não é assim. Os pequenos direitos são aqueles que não são passíveis, ou é muito difícil geri-los, o titular de direitos geri-los diretamente. Muito difícil. Então, na comunicação pública, no direito de retransmissão, aliás, o direito de transmissão é um direito de gestão obrigatória, já lá irei. Portanto, há uma concepção claríssima para os anglo-saxónicos, as sociedades de gestão de direito são um mal necessário, não entendem a gestão, daí o máximo de transparência, o mínimo de custos e o máximo de eficiência é a posição, e essa tem sido a posição que tem vindo a ser assumida no seio da União Europeia. E a diretiva vai muito nesse sentido. Quer não só na forma de funcionamento, como, essencialmente, na forma de distribuição. Porque a distribuição, primeiro, a distribuição tem que ser feita com critérios objetivos e o mais científico possível. Não se pode criar regulamentos que se cria aqui algumas clientelas. E, efetivamente, tem havido algumas experiências europeias, muito más experiências de sociedades de gestão, até, que não distribuem 50% do dinheiro que recebem, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Estamos a falar de contas fiduciárias de dinheiro de terceiros. O dinheiro que entra, por exemplo, na GEDIP, é um dinheiro que não é da GEDIP. É um dinheiro que é dos titulares de direitos nacionais e internacionais e só fica ali o suficiente e o estritamente necessário para o funcionamento normal, e é sempre de base zero, até porque as sociedades não têm que ter revisor ou têm que ter fiscal único ou revisor oficial de contas obrigatoriamente. Enfim, há um conjunto de procedimentos que obrigam cada vez mais a uma transparência muito grande. Portanto, este é o panorama, e mesmo em Portugal há sociedades de gestão
já modernas, muito pequenas. Para termos uma ideia, a GEDIP são 3 pessoas e meia, porque uma em part-time, 3 pessoas e meia fazem a distribuição a nível mundial, porque utilizam uma ferramenta internacional, que é uma ferramenta que os autores provavelmente, e no Tribunal de Propriedade Industrial, provavelmente, que é uma ferramenta que se chama IRIS, que está sediada na Suíça e que faz a gestão de todas as obras audiovisuais que existem, de todo o mundo, que são associadas de um parceiro, de uma sociedade de gestão de todas as entidades de gestão coletivas de produtores, que reúne num sistema informático toda a programação, quem é os titulares dos direitos e a programação de cada país, com mais indicações, que é as horas que passa na televisão, se é prime time, se é late time, a audiência, e tudo isto, através de mecanismos informáticos de contabilização de direitos, vai dar a verba que cada entidade tem para receber a nível mundial. Isto é feito e é este o caminho que é o futuro das sociedades de gestão. Para além, porque é importante ter o repertório todo, porque num caso de gestão obrigatória, e aqui é outra explicação que eu gostaria de dar, quando falamos de gestão obrigatória, eu, sociedade de gestão, não necessito ter os mandatos de representação de toda a gente. Eu sou obrigado, eu cobro, faço os contratos, e quando distribuo, sou obrigado a ter reservas para aqueles que não estão representados. Mas sendo gestão obrigatória, não há outra forma, o direito de retransmissão é um caso desses, não há outra forma. Eu tenho que, nesses casos, posso não representar toda a gente, e então tenho que constituir reservas para as reclamações daqueles que não são representados. Isto traz-nos aqui alguns problemas que têm a ver com a caducidade, com o período de tempo que se guarda aquele dinheiro. A diretiva vai resolver esta questão, porque isso depois cria problemas. Devo dizer que chegamos... Eu não tenho, em bom nome e pela transparência, nós distribuímos da GEDIP cerca de 3 milhões de euros por ano. É o que cobramos, 3 pessoas, portanto, são uma empresa altamente rentável, 3 milhões de euros que cobramos por ano e distribuímos pelos titulares de direitos. Devo dizer que destes 3 milhões, 45% vai para o estrangeiro, 55% vai para os detentores internacionais de toda a Europa e Estados Unidos. Estamos a falar de programação, sobre programação de televisão. E os outros 55%, e às vezes 60%, depende da programação, fica em Portugal, que é entregue aos produtores independentes de televisão e fica cá, porque isto tem a ver com, por exemplo, agora há uma telenovela que rende muito dinheiro. Aquela Dancing Days, por exemplo, é feita por uma produtora independente de televisão. Aqueles programas de Endemol, da Freimento, há uma série de programas que são feitos cá e que recebem cá. E isso depois é feito em função, é assim que funciona. A distribuição é feita as horas de emissão, o horário de emissão e a audiência, que são os fatores de ponderação para o cálculo do valor a distribuir. E isto é feito na máquina, porque só a máquina, através das fórmulas shares, é que tem essa capacidade. E, portanto, é completamente... Não há beneficiários, porque muita gente pode não estar diretamente inscrita como associado, porque chama a Associação Sem Fins Lucrativos, basta ser beneficiária, ou através de acordos internacionais com outras congêneres, e os beneficiários recebem diretamente. Isto é como funciona uma gestão coletiva. Depois é evidente que há sociedades de gestão que fazem uma gestão de grandes direitos. Bom, não me parece que seja a solução, e o futuro não é claramente esse. Cada vez mais na rede, o futuro da gestão coletiva passa por cada um de nós termos, se calhar num futuro não muito próximo, mas se calhar a médio prazo, cada titular vai ter a capacidade de gerir os seus próprios direitos através da rede, sabe o que é que passou, as horas que passou, as audiências, sabe como é que foi utilizado e tem capacidade, aí sim, de reclamar de uma forma transparente aquilo que tem direito. Isto funciona, portanto, nestes moldes. Paralelamente, as sociedades de gestão estão obrigadas também, por força da lei, das sociedades de gestão, a reter uma verba para o Fundo Cultural, que vai de 5% a 20%. É um limite mínimo, tem uma norma de limites mínimos e limites máximos, de 5% a 20%. Há entidades que retêm 20% para o Fundo Cultural, nós pessoalmente retemos 5%, e o dinheiro é investido em ações de promoção e de proteção do próprio direito de autor e de combate à pirataria. Aos produtores faz todo sentido. Os atores e os artistas têm fundos de apoio social, quase como previdências, e têm uma série de coisas, mas isso compete a eles. Mas só para percebermos qual é o panorama, é um pouco este. Portanto, nas situações de gestão obrigatória não precisamos mandar toda a gente, nos outros, só distribuímos por aqueles que representamos. Como é que funciona? Temos mandatos diretos localmente emitidos
verdadeiros mandatos, instrumentos, muitas são procurações até, notariais, muitas delas, e através dos acordos de reciprocidade com os congéneres internacionais. E, portanto, é este o funcionamento de uma pessoa coletiva que, no fundo, representa, cobra, gere e distribui, e deve o fazer de uma forma absolutamente transparente. Até porque, mais, hoje, as sociedades de gestão coletiva, ter interesse público, as pessoas que trabalham nas sociedades de gestão coletiva estão equiparadas a funcionários. Têm que ter, se calhar, algum cuidado da forma como gerem os dinheiros. E ainda não houve, e digo isto sem ter levantar suspeições, porque não é esse o objetivo, mas também era importante que houvesse fiscalização sobre as sociedades de gestão, para uma maior transparência, até para uma maior compreensão daqueles que são os pagadores, para perceber para onde é que o dinheiro vai. Para perceberem. E isso, quanto maior transparência for, menos suspeições existem. E deveria, a lei prevê essa fiscalização, é atribuída à IGAC, também não a faz. E também não tem técnicos para fazer uma fiscalização, uma entidade de gestão. Serão precisos auditores, revisores oficiais de contas, alguém que perceba como é que funciona a fundo a contabilidade e que consiga perceber bem os enquadramentos e os movimentos até, porque há internacionais, porque há pagamentos, há muitos, são dinheiros que são enviados para o exterior, enfim, hoje até temos que reportar ao Banco de Portugal todas as operações, já é obrigatório reportá-las. Portanto, é assim que funcionam as sociedades de gestão. Paralelamente a esta gestão, é-lhes atribuída também, por força de lei, a capacidade, a legitimidade para representar, para demandar ativamente, em representação dos seus beneficiários ou associados ou cooperantes, porque as sociedades de gestão podem ser, nos termos da lei, ou associações sem fins lucrativos ou cooperativas. Sociedades comerciais não podem ser, exatamente, porque não visam o lucro e o que é cobrado em termos de comissão de gestão, que é um FII que deve ser só o estritamente necessário ao orçamento do ano seguinte. Cada ano faz a conta, isto é tanto, cobramos tanto, isto é um percentual e é isto que é cobrado e é faturado às empresas no momento em que às empresas ou às pessoas, aos titulares de direitos, no momento em que em que são distribuídas as verbas. Portanto, é assim que isto funciona. Quando há outras associações, em termos de associações, também pode ter uma fonte de financiamento, também podem ser as cotizações dos próprios associados. E, normalmente, no arranque ou no desenvolvimento de determinados projetos de cobrança, é assim que isso funciona. Portanto, não sei se queriam levantar alguma questão sobre as... Só uma questão. É que há pouco disse que era altamente lucrativa. E depois disse, agora no final, que não visa um lucro. Não é lucrativa. Então visa um lucro? Não, a sociedade de gestão não visa o lucro. A sociedade de gestão cobra para terceiros. Para lucro terceiro. Para receber os lucros, os dividendos dos produtos que os terceiros põem no mercado. Mas não é a sociedade de gestão que tem lucro. Quem tem lucro... Mas visa o lucro, porque a atividade é recolher... Visa. Eu não sei se visa o lucro ou não visa. Visa a remuneração dos direitos de terceiros, obviamente. É um revenue, é uma faturação. Poderá... Não sei... A remuneração, geralmente, é de pessoas simples. O lucro é de pessoas coletivas. Portanto, não vamos confundir remuneração... O que eu falo, mesmo as pessoas coletivas, no direito de autor, tem uma remuneração. Não tem o que é faturado à pessoa coletiva, portanto, neste caso, a pessoa coletiva, um exemplo. SP Filmes, por exemplo. A SP Filmes é uma produtora que produz telenovelas. É portuguesa, está a produzir agora para a SIC e da Days. E produziu outras antes. E falo nesta porque tem muita audiência e recebe algum dinheiro. Ou quem faz o Preço Certo, por exemplo, também é uma empresa portuguesa e recebe. É uma pessoa coletiva, mas o que ela está a receber são direitos sobre as obras retransmitidas. Estou a falar agora, por exemplo, de um direito de transmissão. Ela recebe a remuneração dessas verbas. E estas verbas não são claramente lucro. Faz parte dos orçamentos. As empresas têm uma estrutura de custos. Hoje, quando vendem, quando fazem um orçamento, e isto é importante também que se perceba, porque a gestão coletiva neste momento as televisões hoje não têm dinheiro. E pagam normalmente abaixo do preço de custo, do custo de produção. Porquê? Porque as próprias produtoras vão buscar uma parte da faturação à gestão coletiva e outras ao product placement, que é a colocação de publicidade dentro dos próprios programas. É a única maneira de conseguir atingir o break-even e ter algum lucro. Portanto, aquilo é uma faturação que poderá ser lucro ou não depois da conta, de analisar a conta de exploração. Se a produtora demandar diretamente
aquele que exibiu a obra, se for a demandar, paga a taxa de justiça, não está isento. Eu sei disso. Eu sei disso. Se por acaso for através de uma cidade de gestão dessas, já não paga a taxa de justiça, temos o Tribunal de Propriedade Intelectual a trabalhar de graça. Sei já há bocado. Eu disse isso no café, mas agora digo aqui publicamente. A trabalhar de graça para multinacionais, para os Estados Unidos da América, para empresas, portanto, que estão a recolher lucros que lhes são devidos, ou pagamentos de serviços que são devidos, gratuitamente, porque se constitui uma associação dessa. Acho que isto é aqui uma aberração. Não, isso decorre da Lei 73. Isso decorre da lei. Isso decorre da lei. Tudo isto decorre da lei. Isso teve a ver com a questão. Eu devo dizer que sobre isso. Faria sentido se a associação interpusesse alguma ação em que ela própria, como associação, Não, algum direito. para a proteção e defesa. Agora, vir recolher e a atividade estar isenta de qualquer custo a nível judiciário para recolher as verbas que são devidas as dívidas, no fundo. Cobrar dívidas. No fundo é cobrar dívidas. No fundo, pode ser, cobrar dívidas também. Pode ser, de uma forma. Na questão é que nós temos um problema muito grande na gestão coletiva, que é quando falamos de execução pública, de comunicação pública, se eu for um fornecedor de um supermercado, ele não me paga, eu corto o fornecimento. Não recebe mais mercadoria enquanto não pagar. Nós não conseguimos cortar o fornecimento. Quanto? Tem procuração, tem mandato. Aliás, devo dizer que essa alteração é recente, tem 2 anos, isto das custas, 1 ano e pau. Antes pagava-se. Eu sei que se pagava, isso é recente. Quem é que calculou isso? Isso tem a ver com o processo legislativo e com os lobbies. Vamos deixar de ser... Qualquer processo legislativo está sujeito a lobbies, não é? Lobbies no bom sentido. As entidades que têm interesses. Lobbies no bom, porque nos do mau eu não quero falar sobre esses. Lá está o doutor a ser politicamente incorreto outra vez. Mas é verdade que há, é verdade, não vamos escamotear as realidades. Agora, mas também há uma tradição a nível europeu da sociedade de gestão de não pagar. Há um lobby muito forte a nível comunitário. A sociedade de gestão, devo dizer que tem um lobby forte. Não tão forte como os realizadores de cinema e produtores de cinema, mas tem, efetivamente. E, portanto, decorre daí. Se me disser o que é que eu acho pessoalmente, eu realmente também, se calhar, custa-me. Eu preferia que esse dinheiro ficasse cá do que mandar para o estrangeiro, por uma questão de patriotismo, ponto. Não, por uma questão de nacionalidade. Não. Porquê é que eu estou a mandar dinheiro para o estrangeiro se ele pode ficar cá em Portugal? Nós temos todas as dificuldades que são conhecidas de todos. E isso, independentemente... E depois há a questão de justiça relativa. Mas isso, depois, enfim... Aqui, não quero entrar dentro dos princípios liberais, tratar de igual modo o que é desigual à partida, mas... O que é que o agricultor do Alentejo tem a ver com o que é devido a uma multinacional americana? Nada. E está a pagar através dos seus impostos? Nada, não tem nada. Exatamente. Nada. Mas isso... muito dinheiro. O Tribunal de Propriedade Intelectual. Custará, com toda a certeza, mas também as empresas que beneficiam deste também pagam os seus impostos em Portugal, não é? E toda a gente paga os seus impostos. Tenhamos a justiça gratuita para todos. E devia de ser, há muita gente que já não recorre à justiça porque não tem dinheiro. Há muita gente, a justiça está cara. Há muita gente que não recorre, não chega. O apoio judiciário, se a pessoa ganha acima do ordenado mínimo, já não beneficia dele. Não beneficia dele, doutor. Não beneficia. E eu tenho casos que me passam no escritório de pessoas com situações terríveis, ganham 600 euros por mês, não vão ao jogo, como eu costumo dizer, têm que perder, não conseguem ir, não têm dinheiro para os preparos, não têm dinheiro. Eu hoje, quando ouço dizer que há uma justiça para ricos e para pobres, e na realidade, há uma justiça para ricos, há uma justiça para pobres, tem o apoio judiciário, e aqueles medianos baixinhos, esses não têm acesso à justiça. Esta é uma realidade hoje que vê-se no dia-a-dia e que custa muito até, porque vê-se pessoas, às vezes, com capacidade, com razão, mas não lhes basta ter razão, falta mais qualquer coisa e ficamos com um amargo aqui, com uma azia, como se diz no futebol, muito grande, mas é o que temos. Agora, é evidente que, se me disserem a mim, do ponto de vista pessoal, se acho que devia de pagar em determinadas situações, noutras não. Nessas que é para a defesa do direito de autor em si, em termos de direito, penso que é uma coisa que faz todo sentido. Agora, para cobranças devia de pagar, ponto. Devia de pagar. Porquê é que não? Se os outros pagam, porquê é que não há de pagar? E porque isto, no fundo, depois pagamos todos. Depois pagamos todos, aí, sem exceção. Portanto, relativamente a isso, mas a única explicação que eu tenho para lhe dizer sobre isso é que o lobby deve ter funcionado bem.
Estas são as realidades. Eu próprio faço lobby, entre aspas, não ando a comprar políticos, não, aliás, fora de questão, mas vou, em representação das associações, falar com os grupos parlamentares, quando uma lei está a ser implementada, dizer, bom, isto devia de ser mais assim, por isto, por isto e por isto. Isto é lobby. É aquele lobby normal, é que se faz nos grupos parlamentares, que tem que se fazer, e qualquer legislação que saia, há um grupo de gente a falar com os grupos parlamentares, que têm grupos especiais para receber as pessoas, e faz todo sentido receber, se são destinatários da norma, é bom que opinem qualquer coisa sobre a norma. E, portanto, é só isso. Quando eu falo em lobby, eu falo nesse. Porque o resto, se calhar, não é lobby, pode ser outra coisa, mas tem outro nome, não é? Isso não é lobby, isso é participação no processo legislativo. É a participação do processo legislativo. O lobby tem uma carga... O lobby tem uma carga negativa em Portugal, porque há países em que não. E para mim, o lobby é isto, não é mais que isto. O resto é corrupção. O resto, para mim, é corrupção, é crime. Nos Estados Unidos, o lobby paga-se, e não é corrupção, e paga-se. Está bem, mas paga-se a profissionais para exercer, não se paga ao legislador, isso não se paga nada. E eles têm legislação rigorosíssima. Eu devo dizer que comecei a trabalhar com os americanos e fui obrigado a assinar uma declaração que dizer que estava, se procedesse, tentasse corromper quem quer que fosse, nem que fosse com o almoço, ia logo para a rua, e se não pagasse os impostos todos, e nem os discutir antes de pagar e só discutir depois, também era imediatamente exonerado. As multinacionais, aquilo é muito, muito rigoroso. É evidente que depois pode haver tudo e mais alguma coisa. Mas não trazes, é muito rigoroso. Não, mas pronto, se calhar não estamos a voar tão alto, estamos a voar mais baixinho, não é? Eu lembro-me de uma coisa, peço desculpa este tenho de contar, porque isto foi da minha vida de polícia. Eu prendi uma vez um indivíduo que veio para Portugal e tinha feito uns assaltos a bombas às estações de correio. Era um tipo que era conhecido pelo Manolo, fugiu com os FPs 25 de Abril ali da penitenciária. Ele fugiu, prendi-o até 2 vezes, de primeira, antes e depois da fuga. E ele um dia, ele tinha homicídios, tinha vindo para Portugal contratado para matar um tipo qualquer, mas depois não o matou, recebeu o dinheiro dele e ele pirou-se e depois ficou cá a fazer uns assaltos. E ele um dia à mesa perguntou-lhe assim, Manolo, o que é que tu sentes quando matas alguém? Foi mesmo assim, conversa de polícia. E ele disse, sentes alguma coisa? Sinto. O quê? O coice da arma. E a seguir disse, vocês aqui até são bons, vocês foram os únicos que já prenderam tão depressa, mas voam muito baixinho. Eu ainda hoje acho que isto é atual. Estas foram das coisas que me marcaram. Primeiro ele dizer com a maior naturalidade, o que é que sentes? Sinto o coice da arma. E depois, vocês são bons, mas voam baixinho. A segunda vez que o prendemos foi aqui no Arieiro. Foi o problema, porque ele já teve que levar um tiro na perna, e quando a gente vai agarrar, tinha uma granada defensiva descavilhada. Tirando já a cavilha, matava-se ele e matávamos a todos nós. Conseguimos chegar a tempo. Ele tinha feito fogo, conseguiu-se agarrar a granada, porque não tinha saltado aquela parte que faz depois de explotar, depois de 4 segundos, o manipulo, segurou-se na mão dele, depois meteu-se outra vez a cavilha. Foi tudo ali, em cima da hora. Foi complicadíssimo. Não foi fácil. Não foi fácil. Isto são situações... Esta, por acaso, foi uma das situações que me recordo e nunca mais me esqueço de dizer que voam baixinho. Portanto, é uma questão de voar mais baixinho. Aliás, isso levava-nos a conversas enormes, porque... Às alturas. Portanto, vamos então entrar na tutela civil. Depois aqui pelo meio tenho uma tutela administrativa que estava no programa, mas que no fundo acaba por, na prática, não funciona. E entraríamos então aqui na questão eu agora vou-me sentar para ver se também fico mais confortável, e porque tenho aqui as minhas cábulas também, torna tudo mais fácil. Bom, eu obviamente meti aqui o Instituto Responsabilidade Civil Extracontratual, não é por causa do artigo, não tem nada a ver com isto, mas por causa dos pressupostos. É que esta Lei 16/2008 trouxe grandes inovações e que tem a ver com o cálculo da indenização, com a indenização e com a questão do dano. Foi grandes inovações. Na minha opinião, até aflorou uma coisa que tem a ver com os punitive damage, mas que já lá iremos depois no... Portanto, o próprio Código tem uma norma específica. Tinha, esta já é antiga, não decorreu da introdução das novas normas que têm a ver com a Lei 16/2008 e, portanto, remete para regimes perfeitamente normais. Mas este artigo 211, este sim. Este é um artigo que já tem a ver com este novo regime que foi introduzido
Portanto, continuamos a falar numa responsabilidade, e obviamente que se é extracontratual é fundada na culpa, mas tem aqui, e aqui é que importa, então, no número 2, quando diz na determinação do montante de indemnização por perdas e danos patrimoniais e não patrimoniais, o Tribunal deve atender ao lucro obtido pelo infrator. Isto é claramente uma inovação e que teve a ver com o princípio da especialidade do próprio direito de autor. E é por isso que estas normas foram aqui introduzidas. Porque senão não havia necessidade de as introduzir e o regime que nós tínhamos, quer de previdências cautelares, todo o regime que tínhamos, era perfeitamente, ou poderia ser perfeitamente suficiente, o que não foi o caso, e por força deste princípio da especialidade é que estas normas trouxeram. E nesta questão, que é muito importante, é uma inovação muito grande e que resulta da transposição da alínea A do artigo 13 da diretiva, que tem a ver com a questão que é o lucro obtido pelo infrator. Não é só o dano que estava contemplado, não estamos a falar do dano que era causado, já estamos a ir mais longe. E esta norma tem uma particularidade, ela funciona um pouco em escadinha, ou em sobreposição, porque o número 1 diz uma coisa, o 2 diz uma coisa, o terceiro já vai um bocadinho mais além, o quarto mais além, o quinto, e depois acabamos no sexto, em que já, ainda por cima, podemos aplicar os critérios todos, e aqui sim, no artigo 6º, é que eu acho que já há um afloramento daquilo que é muito comum no sistema anglo-saxónico, que é os punitive damage, que é uma punição civil, e aqui já há um afloramento, na minha perspectiva, desse mesmo, porque senão também não faria muito sentido. E quando foi da transposição desta diretiva, desta lei do enforcement, isso foi muito discutido, foi muito discutido por todas as entidades que participaram no processo legislativo e auscultadas sobre esta matéria. Portanto, a grande inovação que este artigo, o 211, traz, no meu entendimento, é exatamente a questão que, para além do prejuízo, do dano em si, pode também ser determinada em função a crescer o lucro obtido pelo infrator. E mais, ainda vai mais longe, vai também à questão dos encargos por esta suportados. Portanto, os encargos mantidos na investigação e na cessação da conduta lesiva. Portanto, considera, para efeitos de indemnização, muito mais que o regime tradicional. Considera o lucro obtido e ainda os encargos gasta aquilo que se gastou na defesa da violação subjacente do ato subjacente ao que fez emergir a obrigação de indemnizar. Depois, no número 3, diz, para cálculo de indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infrator, precisamente do espetáculo. Aqui o que se pretende, designadamente, aqui esta parte devida à parte lesada, para além, ainda vai mais o designadamente do espetáculo ou espetáculos ilicitamente realizados, portanto, alarga a terceiro a indenização e não opera apenas para os titulares diretos. Há a possibilidade de terceiros também, de uma parte lesada, aparecer a reclamar uma indenização por danos que lhe sejam causados. Portanto, também me parece uma inovação e eu estou a falar nestas questões porque, obviamente, sobre todas as questões processuais, os autores estão muito mais avalizados e aí gostaria muito mais de ouvir do que dizer o que quer que seja, porque provavelmente diria muitos disparates. Parece querer ir, portanto, para além das receitas também. Portanto, é para um terceiro a possibilidade, e depois designadamente dos espetáculos ou espetáculos ilicitamente realizados. Este designadamente quer dizer que não é só este que pode ir para além disto. Portanto, também é uma inovação na minha perspectiva. O número 4 fala, aqui a terminar, o Tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pelo conduto do infrator, bem como às circunstâncias da infração, à gravidade da lesão sofrida e ao grau de difusão ilícito da obra ou prestação. Isto é um fator de ponderação sobredimensional. Portanto, isto já vai também, isto ainda acrescenta, é mais uma camada. Para mim esta norma está em camadas, vai de camada em camada, acrescenta aqui mais um fator. Se realmente a lesão for uma lesão grave sofrida e o grau de difusão da ilicitude ser maior, portanto, também é um fator de ponderação a ter em conta no cálculo da indenização. O número 5, quando fala aqui
também todas estas linhas decorreram da transposição da diretiva. Quando fala aqui no ponto, na impossibilidade de recurso à equidade, este recurso à equidade, que aqui está no artigo 5º, não é equidade para efeitos... peço desculpa, pois eu se calhar, agora estava... No número 5º, quando se fala aqui de equidade, recurso à equidade, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade. Aqui esta equidade não é aquele recurso à equidade quando há uma impossibilidade quase objetiva ou objetiva de determinar o montante da indemnização e temos que recorrer a critérios de equidade. Aqui não, este recurso aqui à equidade funciona, no meu entendimento, como um critério mínimo. Como um critério mínimo. E porquê? Na impossibilidade de fixar o prejuízo efetivamente não se oponha, pode o Tribunal, em alternativa, desde que o lesado não se oponha, a parte lesada, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido oferidas caso o infrator tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos. Em questões ou encargos, portanto, em questões e os encargos por aqueles suportados com a proteção do direito de autor e dos direitos conexos, bem como com a investigação, cessação da conduta lesiva do seu direito. Portanto, é sempre como um entendimento mínimo, porque se fosse só pela remuneração, se tivesse só que ir pela remuneração, se isto não fosse um critério mínimo, então, mais uma vez, parece-me que o crime compensava. Isto é, o crime, entre aspas, entenda-se. Que a lesão compensava, porque era uma licença obrigatória paga a posteriori. Paga e não tem... E, entretanto, e a lesão que o titular dos direitos sofreu. E aqui vai-se exatamente mais longe. Então, e o lucro que ele teve? Todos estes benefícios económicos, agora, esta é a grande inovação e veio, de certa forma, conflituar com o Instituto da na causalidade da causa, não está, mas com o Instituto da Ponderação do Dano, é realmente uma grande inovação. Depois, no artigo 6º, e aqui, na minha opinião, no artigo 6º, não, no número 6, quando em relação à parte lesada, a conduta do infrator constitui a prática reiterada ou se revela especialmente gravosa, pode o Tribunal determinar a indenização que lhe é devida com recurso à acumulação de todos ou de alguns dos critérios previstos no número 2 e no número 5. Ora bem, se está aqui a dizer que ela é especialmente gravosa, isto é um afloramento dos punitive damage, na minha opinião. Porque punitive damage, no sistema anglo-saxónico, violaste uma licença, pagas em dobro, que é uma forma de dissuadir de tu continuares nestas questões. E aqui, se ela é especialmente gravosa, portanto, aumenta o juízo de censurabilidade. Aumenta o juízo de censurabilidade, pode-se acumular, e por isso é que isto é feito em cascata, ou em cadeia, ou sobreposta, como se quer, na minha opinião. Há aqui, claramente, aliás, neste sentido, houve já uma intervenção pública agora não me lembro o nome, mas de alguém do Supremo Tribunal de Justiça na altura, que falava exatamente, que falava sobre... Portanto, é perfeitamente aceitável que a sanção civil da contrafação contribua para desencorajar os prevaricadores, portanto, o autor da lesão. Se apenas tiver que parar o prejuízo, compensa. Então, aquele que pagou normalmente as licenças tem uma posição, em termos concorrenciais, não tem como competir. Daí esta questão que é realmente, no meu entendimento, uma inovação e que tem a ver exatamente com o princípio da especialidade e da especificidade do direito de autor em particular e do direito da propriedade industrial também. Eu é que me cingi a esta área porque não me reconheço competências para falar sobre a outra área. E minha mestra, enfim. Portanto, este artigo 6º é sempre também, e deve ser aplicado sempre como o último degrau, é a última ratio. Se os outros não conseguem chegar lá, e se for especialmente gravoso, então aplica-se este. Isto também, exatamente, daí para justificar aquela cascata ou aquela sobreposição. E, portanto, isto para referir que, no meu entendimento, isto é mais do que uma indenização, já há aqui alguma punição civil para desencorajar a continuação desta atividade. Portanto, isto sobre o artigo é aquilo que eu acho que, aliás, da própria diretiva, a diretiva fala em punitive damage, porque a diretiva tem países anglo-saxónicos também, existem países anglo-saxónicos em que eles estão perfeitamente habituais, e, portanto, esta foi uma das questões. Bom,
Posto isto, não sei se... Porque eu aqui não é dúvidas. Eu gostaria, se quisessem trocar... Se me quisessem esclarecer a mim de alguma questão que entendam que eu estou a ver isto enviesado, tal como corrigiram a questão da inversão do ânus da prova. E, se pudermos trocar algumas impressões, muito bem. Se não, vamos acelerar e vamos sair mais cedo. Eu, contrariamente a si, parece-me que esta norma peca por excessiva. Porque o que eu acho que o legislador nos últimos tempos é que tem uma necessidade de, em vez de se ater ao básico, aos princípios que todos nós devemos conhecer, tem necessidade de explicar e de explicar e de explicar. E eu acho que há coisas aqui que eventualmente já eram tidas em conta, pelo menos por algumas decisões dos tribunais, não digo que sejam por todas, não é? Se calhar houve a necessidade de acautelar, enfim, não fosse o juiz não atender ao lucro e essas coisas todas, porque eu acho que há aqui coisas que pegam excessivas. É só a minha opinião. Eu percebo o ponto de vista de quem está desse lado, mas também percebo o nosso, quer dizer, o lucro, acho que... A prática que eu tenho em termos forenses, E depois está cheio pedidos. de conceitos indeterminados. O que é especial censurabilidade? Isso é um conceito geral e indeterminado, Pois, que há muitos no direito. mas isso não ajuda aos interesses patrimoniais e não patrimoniais que estão, na minha opinião. Agora, a verdade é que, portanto, isto não foi uma vontade própria também do legislador. Isto decorreu de uma transposição de uma diretiva que visou harmonizar. Não é? A diretiva ainda vai mais além disto. Mas é muito barroco. As diretivas são normalmente muito barrocas, mas é a minha opinião. Por exemplo, este número 5. Eu, assim, numa primeira leitura, parece-me uma norma penal. O limite mínimo, o limite máximo. Isto não existe em civil. A diretiva não diz isso. Eu acho que aí está mal transposto. Pois, eu também acho. Não sei qual é o problema que se está a passar. Ok. Já está desligado e pronto. Deve ser sem pilhas, pois. Que eu estava a ver. Eu falo, agora vou estar sentado, portanto não. Este artigo 211 é, de certa forma, uma transcrição. Não, aliás, eu tenho aqui a diretiva. Posso, inclusivamente, ver o texto da diretiva. E conseguimos ver, ora, diretivas... Não, por acaso não tem. Não faz mal, eu falo para aqui. Não, deixa estar, não escusa de gastar outra pilha. Deixa estar, obrigado. Não, mas depois fica aí tá bem. preso ao microfone, também não custa nada. Está aqui que eu tirei. Isso é uma questão de gestão. Acho que sim, não há substituição. Mas isto é assim, são coisas adquiridas. Estas coisas têm uma validade, são compradas no princípio do ano, depois quando chegam ao fim de 6 meses. Não, por acaso não tenho aqui a diretiva. Por acaso não tenho. Vamos ver se está aqui a diretiva. Sim, está. Tá, obrigado. Não, por acaso não tenho aqui a diretiva e tenho pena porque era importante ver exatamente isto. Eu sei, claro, que este foi retirado. Este artigo 5º, o que está no artigo 2º resulta do artigo 14 da diretiva, o que está no artigo 2º é a linha do 13 e 14, portanto isto anda em torno do artigo 13 e 14 da diretiva. Que é a diretiva do enforcement. Por acaso não tenho aqui, eu jogava que tinha a diretiva. Tem? A lei 16, vamos ver se está aqui a diretiva. Não, está a lei 16, é a lei 16 que é que transpõe a diretiva. Não, mas a diretiva, eu infelizmente não sei porque não a trouxe. E eu ando sempre com ela.
Agora, em termos de rácio, em termos comunitários, eu sei o que é que esteve um pouco por trás disto. Entendia-se e tem-se entendido que o direito de autor e a propriedade intelectual em geral não estavam a ser suficientemente protegidos em termos comunitários, pelas próprias especificidades. Então o legislador europeu, com as diretivas, que às vezes a diretiva é para harmonizar as legislações internacionais, que às vezes não harmoniza nada, desarmoniza ainda muito mais, apesar de haver critérios objetivos para a transposição e que estão perfeitamente definidos, mas a verdade é que por vezes isso não acontece. Mas isto resulta exatamente no seio da União Europeia. Devo dizer que há grupos, quer do comércio, quer no grupo no comissário do comércio e no comissário também para o direito de autor. Estas questões têm sido muito batidas e resultaram de trabalhos, de relatórios de peritos comunitários que foram fazendo ao longo dos tempos, e foi essa a ratio desta diretiva. Portanto, pretendeu dar uma maior proteção, por força exatamente do princípio da especificidade e do princípio da especialidade do direito de autor. Aliás, isto, em matéria penal, isso é muito comum, apesar de ser uma tutela civil, mas a verdade é que foi o que teve por trás. E o entendimento que eu tenho desta norma é exatamente que, independentemente, permite, e a experiência que tenho concreta de tribunal, as indenizações desde que entrou em vigor esta Lei 16 de 2008, aumentaram, subiram de valor, claramente. Porque havia um problema, e esta é que é a experiência que tinha, por exemplo, havia uma questão que era muito importante. Quando se analisava, por exemplo, um caso de pirataria tradicional, uma reprodução não autorizada de 500 DVDs. A pergunta que põem sempre em tribunal é esta: você, por causa destes 500 DVDs, deixou de vender 500 DVDs? Por causa do nexo de causalidade, da prova do dano, se é causalidade. O que está aqui, o que isto vem dizer mais que isso? O que isto vem dizer? Calma. Isto vem dizer, não é o prejuízo que deu, é o que deixaste de vender. E, para além disso, o lucro que a pessoa obteve com aquilo. Não, com o nosso sistema tradicional, o nosso sistema de responsabilidade civil, previsto no 483 e seguintes, não era suficientemente, na minha opinião, suficiente. Trazíamos este problema e as indenizações, normalmente, eu devo dizer, às vezes, eu cheguei a ver, tínhamos prejuízos de centenas de milhares, ou de muito, muito dinheiro, e tínhamos uma indenização de 500 euros, 600 euros. Isto também era ridículo. A verdade é esta, porque não dava e durante muito tempo, e então são os titulares diretamente, pagam custas e depois o pedido há sempre decaimento e fica sempre muito caro. Fica sempre mais caro que aquilo que se recebe. Com esta lei, estas questões alteraram-se, porque é a questão da prova do dano. E a prova do dano em direito de autor é muito difícil. Isso é o sistema tradicional que nós temos. Aliás, isto quando se discutiu, os professores, os puristas de responsabilidade civil, levantaram as mais diversas vozes contra isto. As mais diversas vozes levantaram-se contra isto, que isto ia pôr em causa o status quo do que era o Instituto de Responsabilidade Civil. E veio mexer efetivamente com isso. Por isso eu dizer que isto é uma modernização, concordo ou não, é passível, obviamente, de críticas, mas a verdade é que agora temos critérios objetivos para o julgador poder chegar a valores indenizatórios que antes não tinha. Era quase por adivinhação. Então a equidade estava sempre, revertia-se daquilo que era um fator. Bom, vou atribuir, mas vou pôr aqui um valor seguro, para que isto não dê aqui muita celema, e vou por aqui, porque o lesado não vai dizer nada, e se for e evitamos aqui uma série, porque eu sei, e porque tínhamos dificuldade a fazer essa prova. Hoje, quando se fazem 9 milhões de downloads, será que deixámos de vender 9 milhões de filmes? Provavelmente não. Mas uma coisa eu tenho a certeza. Eu deixei de vender, aquilo pôs em causa fortemente a normal exploração da obra. Eu tinha que licenciar 9 mil filmes e deixei de os licenciar. E aquela pessoa obteve lucro ou não teve? Obteve, então. Ela tem que ser, de alguma maneira, tem que ser desmotivada. E eu penso que é esta a grande inovação que este Instituto traz. Agora, que em termos de análise técnico-jurídica sobre o Instituto que nós tínhamos e este, há pano para mangas, e vamos deixar isso para as teses de doutoramento dos professores e de alguns dos doutores. Eu, isso,
gostaria muito de ver, mas eu penso que esta é uma solução expedita, na minha opinião, e o que se pretende aqui é evitar, e perdoem-me a expressão, o regabof que tem existido com a falta de coercibilidade e do crime compensar. O crime, quando falo aqui crime, digo crime entre aspas. E, portanto, foi essa a grande inovação. Bem ou mal, obviamente que, aliás, enquanto houver dois juristas, há duas opiniões diferentes sobre uma mesma matéria, portanto, daí a grande dificuldade de decidir. Daí a grande dificuldade em decidir. Bom, não sei se... Querem que passe para trás? Eu estava a pensar numa situação análoga, por exemplo, de publicações de fotografias ilícitas que prejudicam a imagem das pessoas. Se houvesse uma norma destas em que se pudesse atender ao lucro do infrator, Claro. das editoras que publicam fotografias Ilícitas. não E pode. autorizadas das pessoas que passam a sua vida privada, se calhar as coisas corriam. É que aí passa a ser um dano não de natureza extra-patrimonial, mas temos uma referência patrimonial, que é o lucro que a pessoa teve. É sempre a dor, a angústia. A dor e a angústia, toda a gente tem uma grande dor e toda a gente tem uma grande angústia, sempre. Isso é normal. E causou um grande trauma, isso é sempre o normal nas peças processuais. Agora temos critérios mais objetivos para ir. Essa pessoa que publicou numa revista da autoridade teve um grande lucro com aquilo, vendeu imenso. Eu acho que essas pessoas saem sempre beneficiadas. Isso é quase ir aos critérios do enriquecimento sem causa. Essa questão foi discutida a propósito disto. Essa questão. Mas o critério do enriquecimento sem causa, eu tenho aqui realmente um apontamento, mas isso foi discutido efetivamente. Porque há efetivamente um enriquecimento sem causa. Só que aqui, para ir ao Instituto e para fazer a prova do enriquecimento sem causa é complicadíssimo. E aqui resolve-se diretamente. Mas há realmente um afloramento, na minha opinião, do Instituto do Enriquecimento sem causa. Agora, vai ser direto e fazer a prova do enriquecimento sem causa numa ação autónoma. Eu só para dizer que, de facto, tem o contexto da diretiva e fala nessa parte, tem aprovado no mínimo as remunerações. E fala, exatamente. É ali, muito obrigado. Não é estabelecida na mesma ordem que depois a lei portuguesa Sim, estabelece. mas estão lá todas. E é quase subsidiariamente, tem possibilidade de lá, não, lá em alternativa. Não diz que é pedido. Se a parte pedir e o outro aceitar, pode o tribunal então substituir por uma indenização forfetária. Agora, eu acho que isto trouxe uma inovação boa. Eu acho que isto para o julgador facilitou a vida, apesar de tudo. Porque temos critérios muito mais objetivos. Eu acho que é um instrumento facilitador. Que é facilitador e dá asa muito menos arbitrariedade e até menos recursos. Tem menos litispendência, diria. Eu continuo a achar que eles funcionam em cascata e vão funcionando. Mas o enriquecimento sem causa acho que não era suficiente. Não. Sem causa a ver com a medida do enriquecimento. E como, exatamente. Não, aqui tem o caráter punitivo. Exatamente. Quando eu falo que há aqui um caráter punitivo, Estamos habituados a ver no Instituto da Responsabilidade Civil que é para indemnizar, para ressarcir os danos. Aqui não, aqui tem não. a ver com a punição. Aqui não há aquele ressarcimento in natura. Aqui não. Aqui é punir. É punir civilmente. Todos os frutos que são colhidos da atividade ilícita têm que ser entregues. É um pouco isto. E daí estes critérios. Bom. Mas é engraçado porque este artigo, que eu acho também de leitura, do princípio é de leitura muito difícil, mas tem uma certa... em termos de hermenêutica, tem muito interesse. Bom, posso... O lucro. Suponhamos que eu faço um espetáculo não autorizado e cobro os bilhetes. O lucro é os bilhetes. É a receita, por exemplo. Eu ainda tenho aqui uma nota que devo ter visto, que não se abate as despesas. É tão punitivo. Exatamente. Só
não se abate sequer as despesas que ele teve. senão- É só as receitas. É exatamente, é chegar ali aos bilhetes e saber quanto é que ele fez. Quanto é que ele fez, quanto é que tem que ir. Porque senão compensa. Porque andámos muitos anos em que realmente compensa. Então, nos espetáculos, isso acontecia muito. E depois compensava, pagava uma licença. Era como se fosse uma licença obrigatória. E pagaria depois e não pagava todo o resto. E isto é exatamente, no fim, eu penso que a rácio é fundamentalmente esta. É dar uma maior tutela e uma maior tutela civil, que se esta tutela civil vai tirar dos tribunais muito da parte da tutela criminal, enfim, a tutela criminal é sempre a última rácio, portanto, só se esta não funcionar. Isso é outra coisa. Se não tiver, não tem bens, pede-se a insolvência. Essa é a insolvência. Às vezes também funciona, pedir a insolvência. É menos um que fica com... Pronto, e não o deixar depois pedir a exoneração do remanescente, não é? Dos 5 anos, porque depois fica reabilitado e continua tudo bem. Tem que se acompanhar depois também. Mas, portanto, posso? Portanto, tutela civil, este é o 6. Medidas cautelares administrativas. Estas medidas já existiam no Código, não é uma inovação, mas como estava no programa, sem prejuízo, isto no fundo entronca muito, visa fundamentalmente a cautelar a apreensão da totalidade das receitas, mas isto entronca muito naquilo que é a tutela policial também. Isto vai cair numa previdência, eu diria que caía muito até no 200 nas medidas cautelares de polícia. Porque são aquelas situações, isto é prévio a um procedimento criminal e não esta tutela administrativa nunca vai desembocar. Portanto, tem a ver com aquelas, aqui acautelava-se, é para acautelar e pode ser, esta medida administrativa vai desembocar um pouco numa medida cautelar de polícia do 249, e não tem nada a ver com esta lei de 16 de 2008. Apesar de, na prática, isto não tem sido muito... Não tinha sido muito bom. Agora, vamos entrar aqui numa questão que também tem a ver com estes artigos novos, que tem a ver com a presunção de titularidade. Não foi por acaso que eu falei imenso sobre as sociedades de gestão, porque essa presunção decorre, portanto, com a transposição do artigo 5º da linha B da diretiva, introduziram-se nos artigos 180, 185 e 187 presunções de titularidade, respectivamente, para os artistas, produtores de fonogramas e videogramas e para os organismos de radiodifusão. Portanto, estamos a falar de autores e titulares de direitos conexos. Semelhança que já vinha consagrado só para os autores no artigo 27, número 2. Portanto, agora esta presunção foi também estendida aos titulares de direitos conexos. Estas normas vêm, pela tutela da aparência, colmatar dificuldades de prova da titularidade dos direitos conexos, até porque tais direitos se constituem independentemente do registro. Esta questão da tutela da aparência, isto já resulta um pouco até da jurisprudência e de alguma jurisprudência desta que está aqui, daquela que eu tinha entregue, que eu tinha enviado, e desta, que tem a ver com um CD editado ou um DVD editado, tem sempre a identificação do titular do direito, o artista, o produtor, o autor, vem lá essa ficha. Daí chamar-se essa tutela da aparência. E essa, que é uma tutela, portanto, estão identificados os titulares dos direitos na própria obra, portanto, e isso tem sido entendido como suficiente, ainda que possa ser ilícito. E esta questão só traz problemas quando há dois editores ou dois produtores a arrogarem-se titulares daquele direito. Aí é que pode trazer... Não. Isso já aconteceu. Eu lembro-me aqui há uns anos atrás, há bastantes, mais de 15, havia uma editora que editou um filme que era o Camões, um filme português que era o Camões, e aparece uma outra editora, eu lembro-me na altura que era a Castelo Lopes, e uma outra pequena editora, editaram os dois o filme Camões. E conseguiram obter os dois selos, porque havia a própria IGA que emitiu os selos e viu os contratos e licenciou as duas entidades, como, não sei exatamente bem, mas arrogavam-se, ambas titulares dos direitos daquilo, até porque tinha havido licenciamentos e alguém licenciou mal. Aqui é que pode, só nestes casos em concreto, é que a tutela da aparência pode trazer alguns riscos. Efetivo, mas tem sido uma coisa, enfim, aconteceu uma vez, na música não conheço, mas terá que ser alguém da música a falar,
mas também pode eventualmente acontecer. Mas, de qualquer das maneiras, são situações que são sempre dirimidas através da prova da licença ou do contrato, que legitima. Mas isto para dizer que ainda vai mais longe. No caso dos filmes DVDs, os filmes são classificados e, ao ser atribuído o selo, o filme, para lhe ser atribuído o selo, nos termos do Decreto-Lei 3988, que é também uma tutela administrativa, o titular do direito tem que fazer prova, tem que entregar o contrato de licenciamento ou de aquisição do direito na IGAC, para que sabe-se qual é o título, a obra é restada, fica restado quem é o autor da obra, é-lhe atribuído um título de registro e quem é o representante dessa obra em Portugal. Isso está na capa. Portanto, esta tutela de aparência não é tão aparência assim. É real nas obras audiovisuais, nomeadamente de vídeo, das obras de vídeo. E se isto também é verdade para as obras fisicamente colocadas no mercado, também não deixa de ser verdade nos video-on-demands, porque os DVDs, os videogramas são classificados sempre e depois podem ir também para o comércio eletrónico, neste caso é comércio eletrónico, mas já estão classificados e consegue-se determinar. Portanto, esta tutela é aqui que se refere, então, exatamente. Sobre a legitimidade processual, vem estabelecer-se, a diretiva estabelece no seu artigo 4º a legitimidade ativa para intentar procedimentos e ações nela previstas, possa ser atribuída não só ao respectivo tutelar, mas também aos organismos de gestão coletiva de propriedade intelectual, titulares de licenças e organismos de defesa da profissão. Bom, em Portugal, na nossa lei, o Código Direito de Autores e Entidades de Gestão Coletivas estão dotadas de utilidade pública, é o artigo 8º da Lei 83/2001, que vai regular o funcionamento das sociedades de gestão e que está neste momento já em embrião uma nova lei das sociedades de gestão por força da diretiva, em que vem exigir maior transparência, maior rigor e vem trazer obrigações acrescidas às sociedades de gestão e bem, no sentido de que haja que sejam públicas as contas, publicadas, enfim, há um conjunto de obrigações em prol da transparência que é de todo conveniente que aconteçam, para acabar com algumas clientelas e algumas sociedades de gestão que existem pouco transparentes e que, na minha opinião, deviam de ser fechadas, ou pelo menos devia de ser mudado aquele comportamento e os titulares deveriam, eventualmente, se isso fosse possível, até responsabilizados. Porque estamos a falar de dinheiros de terceiros, não estamos a falar de dinheiros próprios, e o que não é nosso, é de terceiros. Portanto, é reconhecida nos termos números de capacidade judiciária para intervir civil e criminalmente em matéria de direitos de autor. Passando adiante, esta atribuição de legitimidade não exclui que não estejam obrigados a fazer prova da representatividade, ainda que essa prova possa, enfim, tal não dispensa, salvo caso de gestão coletiva obrigatória, que já falei um pouco o que é, porque aí não é preciso a demonstração por parte da entidade de gestão da efetiva representação do titular do direito alegadamente violado, podendo tal representação resultar de mandato ou da qualidade de beneficiário de serviço, que era aquilo que eu há pouco falava, que havia os beneficiários. São pessoas, são entidades ou pessoas singulares ou coletivas que beneficiam e da distribuição, da cobrança e da distribuição, e isso consta das listas de distribuição, consta das listas de beneficiários dos próprios serviços. Ainda que até estatutariamente há associações que, por exemplo, que dizem claramente representarem juízes e seus associados, salvo se expressamente eles disserem que pretendem. Isso também existe, e isso acaba por ser, ainda que é um mandato conferido nos próprios estatutos. Eu conheço, isso é um caso, e eu conheço um bem de perto, que funciona assim, portanto, o facto de ser associado confere logo um mandato de representação, a não ser que ele o expressamente comunique e constitua-se individualmente, constitua mandatário individualmente para a defesa dos seus interesses. Portanto, esta aqui, quando falávamos aqui há pouco esta prova, sob pena de se tornar impossível, deve ser feita por amostragem. Era a questão que falávamos hoje das músicas. Enfim, é impossível dizer todas as músicas, toda a programação que passa numa televisão, mas consegue-se sempre fazer uma prova bastante grande, e em termos audiovisuais consegue-se fazer uma prova muito grande da programação que beneficia da proteção e que é representada. Aliás, neste sentido, já veio os acórdãos da relação de Évora, são 2 acórdãos da relação de Évora, está aqui enumerados, e também um acórdão da relação do Porto, secção civil. Eu penso que está
Eu penso que está aqui, não tenho a certeza, mas penso que sim, porque não tem como não estar, se tem aqui jurisprudência, tem sido neste sentido. Entramos agora numa coisa que, medidas cautelares especiais, medidas para a obtenção de prova. Bom, na minha opinião, isto não é uma verdadeira, na minha opinião, não estamos na presença de uma verdadeira, não é uma previdência cautelar. Estamos a falar de medidas para a obtenção de prova. Pode ser prévio a uma previdência cautelar, pode ser prévio a uma ação principal. Isto tem a ver com medidas para esta obtenção de prova, é que vai permitir, isto quase que tem a ver com a investigação criminal, quase, mas isso tem permitir reunir os elementos ou os indícios, ou a matéria indiciária suficiente para depois poder interpor uma previdência cautelar ou uma ação para exercer um direito que se arroga. E, portanto, portanto, o legislador, aqui neste caso em concreto, até vai mais longe que, aliás, eu tenho isso, vai mais longe que o artigo 6º da diretiva, quando permitiu que o direito de requerer a apresentação de elementos de prova que se encontram na posse, dependência ou sob controle de parte contrária, seja também requerida a terceiros que não ao infrator. Esta questão para os crimes, para as violações de direito de autor na internet tem uma importância fundamental ou importantíssima. Depois, o legislador atribuiu aos lesados titulares de direitos meios para a sua salvaguarda, isto é, confere-lhes um direito adjetivo ou instrumental para a defesa do seu direito de propriedade intelectual face às lesões ou ameaças de lesões por parte de terceiros. De qualquer das maneiras, eu continuo a achar que estamos sempre aqui num processo pré-contencioso, porque temos que recolher prova, e isto é um mecanismo que permite essa recolha de prova. A fundamentação da pretensão terá de apresentar indícios suficientes da violação, bastante para o efeito uma prova meramente indiciária sobre a titularidade do direito invocado e sobre a violação. Parece-me que, perante isto, parece-me a mim que não estamos perante um verdadeiro procedimento cautelar especificado, porque, por um lado, o perigo in mora ainda que possa verificar-se em concreto, não é um requisito legalmente previsto aqui, em concreto, e, por outro lado, nem o legislador comunitário nem o nacional estabeleceram uma verdadeiras normas procedimentais para a tramitação e decretamento desta medida e apresentação de elementos de prova. Não há, efetivamente, daí que estas medidas também me parecem a mim, e corrigir-me aos autores se pensarem, se virem o contrário, são distintas do Instituto da Produção Antecipada de Prova, regulados no artigo 520 e seguintes do Código de Processo Civil, aproximando-se das regras para a obtenção de documentos em poder da parte contrária ou de terceiro previsto no 528 e seguintes. Todavia, esta norma tem um âmbito mais alargado, uma vez que se aplicam não só a documentos, como também a quaisquer elementos de prova que, quando à escala comercial, documentos bancários, financeiros, contabilísticos, etc. Portanto, vai para além destes institutos, é inovador nessa questão. Os objetivos podem ser obtidos por várias vias, os objetivos já referidos, em diferentes momentos processuais, não tendo, por via de regra, autonomia. Daí dizer-se que isto pode ser pedido juntamente com uma previdência ou até na própria ação, se entender nesse particular. Portanto, apesar de não ser um procedimento cautelar especificado, pode a prova ser obtida através de um procedimento cautelar comum para este fim, prévio à instauração da ação principal. A grande inovação é que é até prévia à própria previdência. O que se pretende aqui, no fundo, é ir buscar indícios que permitam consubstanciar ou encontrar elementos suscetíveis de interpor mais tarde essa providência. Portanto, isto parece-me bastante inovador. Tenho a certeza que no início para tratar isto no próprio tribunal, e lembro-me de uma intervenção da doutora Maria José Costeiro, em que arrasou exatamente porque... Bom, mas afinal o que é isso? É um procedimento? Não é um procedimento? Como é que como é que eu vou, em termos de código de custas? Isto, ao princípio, eu lembro-me que isto foi arrasado, mas, entretanto, e talvez pelas experiências do doutor me possam dizer como é que tem sido a evolução se tem tido também alguma experiência já nesta matéria. Mas eu lembro-me, na altura,
configurei como uma produção antecipada de prova. Eu também configuro, é aquilo que eu acho que é uma configuração antecipada de prova, porque é para recolher indícios para poder intentar ou um procedimento cautelar ou uma ação. Mas isso já resulta do Código de Processo Civil em termos gerais. Eu também... Aí talvez as críticas da minha colega. Não, mas a escrita, eu não estou a dizer que estava contra... Esta escrita que foi arrasada, eu penso que aqui já existiam, isto foi talvez com medo de uma má transposição, porque não basta dizer que as medidas já existem, por vezes, e isso às vezes depois os Estados são penalizados porque alguém vai reclamar que não está transposto, não está garantido o transposto na diretiva. Portanto, Agora, a nível do tribunal, perguntou se isto é frequente. Eu, pela minha experiência, não. Nunca vi. não. Temos alguns processos antigos de direitos de autor, mas não produção antecipada de prova. Isto, no fundo, é uma produção antecipada de prova, não é mais que isso. Ordinária dos medicamentos das patentes. E faz todo sentido. Exatamente porque há norma paralela. Depois, posso então... Depois introduziu-se também um novo artigo que tem a ver com as medidas de preservação da prova. Aqui conforme a epígrafe diz, preservação da prova, aqui neste particular é extremamente importante porque se pretende acautelar, no fundo, pretende-se com a obtenção de prova, neste particular, o legislador introduziu uma tramitação específica, típica de um procedimento cautelar, estabelecendo inclusivamente regras relativas à responsabilidade do requerente. Aliás, não é alheio quando se fala na questão, pode interessar de requerer medidas provisórias identificadas aliás, há alturas em que pode inclusivamente ser pedido prestação de caução e essa tem a ver com a responsabilidade do requerente, sob pena de poder fazer um mau uso destas medidas e depois serem utilizadas para questões de ordem comercial que nada teriam a ver com a proteção de qualquer direito. Estamos perante um verdadeiro procedimento cautelar especificado, ainda que o legislador não o caracterize expressamente como tal. Neste artigo 7º, em conjugação com o artigo 3º da diretiva, neste sentido, o artigo 7º, em conjugação com o artigo 3º da diretiva, refere expressamente que estas se podem requerer antes de intentar uma ação relativa ao mérito da causa. Portanto, vem no sentido também que era importante para a preservação. Portanto, aqui, tal como para a obtenção de meios de prova, o periculum in mora deve ser aferido, não apenas pela sua atualidade da violação ou pelo receio de lesão grave, mas também e, sobretudo, pelo risco de perda ou adulteração da prova. Aqui a preservação da prova é fundamental, pois só com ela é que se pode chegar a bom termo em termos de uma condenação que se pretende. Se ela não for preservada, corre-se o risco de se perder e, perdendo-se, o direito alegado pode nunca se chegar a fazer prova dele. A relação entre o objeto da previdência e o objeto da ação principal deverá ser buscado na utilidade das provas que se visam preservar. Isto é importante porque não basta pedir, parece-me a mim que não se pode pedir em abstrato determinado, tem que se fundamentar muito bem as provas que se pretendem salvaguardar, fundamentando também já no objeto, que será o objeto da ação principal, e por isso as provas que se visam preservar. Portanto, parece-me também... neste caso, parece-me a mim legítimo defender que tal nexo resulte da norma expressa do artigo do 210A, ou seja, parece evidente que a relação entre o procedimento e a ação principal terá de ser aferida neste âmbito, sob pena, obviamente, de fugir ao objeto da ação principal e com as consequências devidas. Continuando, nos termos do artigo 210C, portanto, temos a aplicação de medida, aqui já tem a ver com questões procedimentais. O 210C diz sempre que o atraso na aplicação da medida possa causar danos irreparáveis ao requerente ou sempre que existe um risco sério de ocultação de prova. Tem a ver exatamente com o que é um dos requisitos também. E depois o 210 é a aplicação das medidas de preservação de prova. Pode ficar dependente de constituição de caução. Aí está a questão de já exigir, que falava há pouco, de responsabilizar o próprio requerente.
a prestação de caução ou outra garantia destinada a assegurar a indemnização prevista. Aliás, eu estou a dizer isto agora, peço desculpa. Fica dependente nos termos. A aplicação de medida de preservação pode ficar dependente da constituição de caução ou outra garantia destinada a assegurar a indemnização prevista no número 3. Na realidade, se a medida for considerada injustificada, poderá fazer emergir a obrigação de indemnizar. O que se pretende, portanto, aqui com a responsabilização do próprio requerente, se a medida for injustificada, também este pode incorrer em responsabilidade. Pode incorrer em responsabilidade civil. Portanto, parece-me aqui que isto, no fundo, acaba por ser já um pouco aquilo que decorria. Depois temos ali o 210F, que é a obrigação de prestar informações. É também um direito adjetivo ou instrumental, decorre do artigo 8º da diretiva. Quando se fala aqui, logo no número 1, o titular do direito de autor ou dos direitos conexos, ou o seu representante, penso que é um afloramento às licenças, apesar de não haver no nosso código, isto é que é uma questão que me parece ter alguma relevância. O nosso código fala nas sociedades de gestão coletiva, mas não tem uma referência aos licenciados. Portanto, alguém que tem uma licença de exploração é um representante do titular do direito ou do seu autor. E, portanto, aqui parece que também é um reconhecimento, ainda que a diretiva reconhece-o expressamente, mas aqui transpôs-se, o legislador deixou passar para este artigo a possibilidade de um representante autorizado, e um representante autorizado é aquele que tem uma licença. Vejamos, por exemplo, no caso de uma major, de uma empresa norte-americana de cinema grande, por um exemplo, uma Warner ou uma Fox, tem um representante, um licenciado em Portugal. Ele representa através de um contrato de licenciamento essa empresa em Portugal, mas ele não é o verdadeiro detentor dos direitos. Tem apenas um licenciamento. Parece-me que aqui, nesta norma, quando se fala em representante, é também lhe reconhecer a este representante legitimidade para poder recorrer a este dispositivo. No fundo, vem colocar à disposição dos titulares um instrumento muito útil para conhecimento integral dos circuitos de comunicação, os circuitos de comercialização, e isto também se aplica a terceiros. É a grande vantagem, na minha opinião, do 210, a linha F, é permitir vir reconhecer os circuitos, e se isto para o direito de autor pode, mas para determinadas atividades da propriedade intelectual tem uma grande importância. A meu ver, tem uma lacuna ao não estabelecer os pressupostos do exercício deste direito à informação, que é aqui a prestação das informações previstas neste artigo pode ser ordenada ao alegado infrator ou a qualquer pessoa que tenha sido encontrada na posse de bens ou utilizar a prestação de serviços à escala comercial que se suspeite violarem direitos de autor e direitos conexos. Que tenha sido indicada por pessoa referida na linha anterior como tendo participado na produção, fabrico, isto é, aqui é que é sobre a questão do direito à informação. O previsto no presente artigo não prejudica a aplicação de outras disposições legislativas ou regulamentares que, designadamente, confiram ao requerente o direito a uma informação mais extensa, regulem a sua utilização em processos de natureza civil ou penal, regulem a responsabilidade por abuso do direito à informação, confiram o direito de não prestar declarações que possam obrigar qualquer das pessoas referidas no número 2 a admitir a sua própria participação ou de familiares próprios. Isto é uma coisa comum no processo penal, se é familiar ou se tem interesse, pode recusar-se a prestar informações ou declarações, neste caso, e confira o direito de invocar sigilo profissional. Bom, parece-me que aqui existe uma lacuna ao não estabelecer os pressupostos do exercício deste direito à informação, ou seja, as condições e a fundamentação em que alguém se poderá encontrar obrigado a prestar informação. Porque isto terá aqui situações que pode trazer até uma situação de conflito de direitos e que, obviamente, que são perfeitamente justificáveis e atendíveis. Aqui esta questão deveria, na minha opinião, deveria de estar mais explícita. Tenho algumas dificuldades de entendimento, mas penso que serão sempre superidas, porque estamos a falar
medidas cautelares especiais, portanto, a obrigação de prestar informações. Para exercer este direito, deverá o requerente oferecer prova sumária e indiciária de que uma violação existe e que está iminente. Prova da titularidade terá sempre que ser invocada também e, portanto, parece-me que aqui isto... Peço desculpa, ok. Providências cautelares. Aqui também, no fundo, sempre que haja violação ao fundado de receio de que outra causa lesão grave dificilmente reparável do direito do autor ou dos direitos conexos, pode o Tribunal, a pedido do requerente, decretar as providências adequadas e inibir. Esta questão aqui é uma questão que é mais comum, penso, que é mais comum nas providências cautelares que se estão a interpor e tem a ver muito com isso que são pública. Como disse há pouco, quando há uma situação de execução pública, não se pode cortar o fornecimento da mercadoria. A mercadoria está fornecida. E a violação mantém-se e é constante. E mantém-se, é reiterada no tempo e vai... A única forma de impedir a continuação é pedir, através desta providência, porque a violação está a acontecer, é proibir a continuação dessa violação. É evidente que, na minha opinião, aqui os critérios, e tenho visto algumas providências a pedir até o encerramento de estabelecimentos que parecem, na minha opinião, manifestamente excessivas para evitar a continuação daquela atividade. Bastará, provavelmente, retirar os equipamentos e aí essa ponderação, obviamente, que é sempre feita quem decide sobre esta providência. Aqui também, obviamente, tem que se fazer prova da legitimidade, prova do direito invocado, e isso é feita também pelos métodos que já referimos atrás. Portanto, pouco mais tenho aqui a acrescentar sobre este 210-GUI. Portanto, este artigo resulta, é importante referir que este artigo resulta do disposto alinhado do número 1 do artigo 9 da diretiva. Trata-se de um procedimento cautelar especificado ao qual se aplica o regime previsto nos artigos mencionados no Código de Direito de Autoridade, bem como, por remissão expressa, do número 5, os artigos relativos à tramitação, causas de extinção, caducidade, responsabilidade do requerente e ainda, a título supletivo, as regras relativas aos procedimentos cautelares comuns previstas nos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil. Com a introdução em legislação especial deste procedimento, pretendeu-se acautelar a natureza específica destes direitos imateriais, cuja particular vulnerabilidade reclamam um elevado nível de proteção. Isto, no fundo, são conclusões que vêm na sequência de várias afirmações que eu fui fazendo, destinam-se a assegurar a tutela provisória do próprio direito violado ou ameaçado e trazem como verdadeiramente inovador o facto destas medidas poderem ser decretadas contra qualquer intermediário que não o infrator e cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos. Esta é a questão que eu falava de manhã, de que irá aparecer com certeza a curto e médio prazo uma providência exatamente neste sentido, que há terceiros que se mantêm a violar os direitos e vamos ver qual será a solução, mas será neste sentido e com a utilização deste mecanismo, exatamente desta providência cautelar, porque permite contra qualquer intermediário que não o infrator e cujos serviços estejam a ser utilizados para violar direitos. E é o caso concreto daquelas situações dos prestadores intermediários de serviços da internet. E vamos fazer a experiência e vamos ver o que é que dá, obviamente. Será sempre uma interposta a providência com a audição da parte contrária. Nós, pelo menos, temos tido o cuidado de pedir sempre a audição da parte contrária, não sem audição, porque importa ver até esta matéria discutida, ainda que indiciariamente, para ver exatamente o tipo de argumentação e para ver até que ponto é que estas questões são importantes. Portanto, as medidas cautelares especiais, a lei nada diz acerca das medidas que podem ser concretamente aplicadas, deixando assim ao critério do julgador a sua determinação, não se encontra no tribunal limitado à providência concretamente requerida. Estão apenas sujeitas ao cumprimento do requisito da sua adequação aos fins perseguidos pela providência, o que importará, em qualquer caso, um juízo criterioso sobre a natureza do direito violado e as circunstâncias concretas da violação. No fundo, o que está aqui em causa é um critério de ponderação e de adequação que, obviamente, que deve ser. Depois, para finalizar, o arresto também está aqui salvaguarda, está aqui também referido. Nesta ótica, a diferença entre os institutos estará apenas no facto do artigo 210-H limitar o recurso a este procedimento
às situações em que a infração é perpetrada à escala comercial, portanto, o arresto só nestas situações é que pode ser interposto. Não é esta a tese que subscrevo, eu pessoalmente, porquanto a Lei 16/2008 prevê uma verdadeira inovação face ao arresto do Código de Processo Civil. No caso do arresto dos saldos bancários, que confere ao juiz a faculdade de ordenar a comunicação ou acesso aos dados e informações bancárias ou comerciais respeitantes aos infratores. Na realidade, a relevância desta possibilidade não reside propriamente no poder que é conferido ao juiz, mas sim na possibilidade deste promover buscas e consultas quando o interessado não identifique adequadamente as contas bancárias. No arresto, temos que identificar as contas bancárias, temos que dizer que são aquelas contas que têm que ser arrestadas em concreto, o número. Aqui não. É a inovação que me parece que este arresto traz relativamente ao arresto do Código de Processo Civil. Portanto, é neste sentido que dispõe o próprio 407 do Código de Processo Civil, prevê que o querente relacione os bens a serem apreendidos ou arrestados. Portanto, parece-me isto que depois temos sanções acessórias que têm a ver, que isto decorre da lei, não se me apraz dizer grande coisa sobre isto, e penso que as medidas inibitórias também decorrem, enfim, também que estão na lei, não, enfim, e posto isto, atento, são 4 horas, agradeço a atenção, não sei se querem trocar algumas impressões sobre isto, certamente ajudar-me a tirar a mim algumas dúvidas. O meu nome está ali, está o telefone do escritório e está o meu e-mail pessoal, como vão ficar com, presumo que vai ser distribuído depois uma cópia deste PowerPoint, poderão, se entenderem necessário, estou disponível para qualquer informação que entendam pertinente. Se não for, de qualquer das maneiras, ficam os meus contactos. E resta-me agradecer a atenção dispensada, a interatividade que houve, porque isto realmente, depois de um dia, começa a ser um bocado duro. E é tudo. Muito obrigado.